Seja bem-vindo a mais um culto online, onde a presença de Deus vai alcançar o nosso coração, o seu coração, de onde você estiver. Lembre-se que até aqui nos ajudou o Senhor. Espero que a sua semana tenha sido uma bênção, mas se não foi, tenha certeza de que o Senhor trará a melhor semana do seu ano. E se você estiver aí recebendo, já vai dizendo um amém. Por favor, pegue o seu celular, você que recebeu esse link via WhatsApp, você que está agora compartilhando conosco, que segue o nosso canal, compartilhe esse link ao máximo de pessoas possíveis, para que você possa ser instrumento de Deus para abençoar a vida dessas pessoas que vão receber. Quantas pessoas precisando de uma palavra de conforto, de consolo, de alegria, de ânimo? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é apta para transformar, para corrigir, para nos ensinar, para nos preparar, para trabalhar o íntimo do nosso ser. Nunca se esqueça de que a palavra é um único instrumento, de transformação que já dura mais de 4.000 anos, onde tudo aquilo que o Senhor deixou para nós tem um propósito, de nos fazer sermos melhores do que o que somos. Então, seja instrumento de Deus, compartilhe a palavra através de um link. E eu quero que você agora se permita-se entregar, renunciar, deixar esse tempo para que o Senhor possa marcar a tua vida. E desde já te peço para você colocar seu nome aí abaixo nos comentários, dizendo: olha, eu quero hoje que alguém interceda por mim, e eu gostaria de orar por você ao final. Então, se permita, e eu gostaria de convidar a presença de Deus para não somente encher esse lugar aqui quando nós estamos gravando, mas também encher tua casa, teu coração. Com certeza, até o final dessa mensagem, você não será mais a mesma pessoa. Eu quero te fazer um convite nessa hora. Venha para a presença do Abba. Não importa a sua condição, não importa a sua situação. A presença do Senhor é onde nós encontramos refúgio, é onde nós encontramos segurança, descanso para as nossas almas. Ele está aqui, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Pra Ele, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. O seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar. Diga isso a Ele. Pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver.
majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Diga a ele, tudo é que eu mais quero é te ver. A tua majestade é real. Tudo, tudo, tudo que eu mais quero. Me envolva com sua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Eu quero ver. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero, me envolva com tua glória. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Eu quero te convidar nessa hora a você mergulhar no rio de Deus. As águas já estão a se movimentar. Então mergulhe no mais profundo que você puder. Venha, venha até Ele e beba da água da vida. Aleluia! Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver. E leva-me mais fundo, leva-me onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia! Nós queremos te ver, Senhor. Aleluia! Obrigada, Deus. Obrigada porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós somos gratos. Somos gratos pela tua bondade. Nós somos gratos a ti, Jesus, porque não foram nós que te escolheram, mas o Senhor escolheu a nós. Então receba todos os louvores que aqui foram entoados. Recebam os louvores que foram ofertados a ti, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de
todo o nosso entendimento, Deus. Você pode louvar comigo mais uma vez? Diga a Ele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto. Declare. No lugar de adoração, no lugar de rendição, eu me rendo a ti, totalmente a ti. Leva-me mais fundo, eu quero ir, onde eu te encontro. Como é gostoso estar aqui. Oh, e tudo que eu quero, e tudo que eu quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. A tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser, e tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu quero é a tua voz ecoa em meu ser, ecoa em meu ser. A tua voz ecoa em meu ser. Abra sua Bíblia agora no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Provavelmente você já deve ter ouvido esse texto em algum momento da sua caminhada, mas se você não ouviu hoje, você vai ser agraciado com o descortinar da nossa visão espiritual sobre esse texto, sobre o que Deus quer falar conosco. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Vou repetir. Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu então rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Vou destacar mais uma vez na minha versão que diz: porque eu te rejeitarei. Primeira coisa que eu preciso destacar desse texto é de que o povo não era destruído por conta do pecado, o povo não estava sendo destruído por conta de situações que estavam acontecendo ao redor da família, nem ao menos na igreja, mas ele diz que era o conhecimento que o destruía. Quando a gente fala de conhecimento, eu preciso trazer duas vertentes. A primeira delas é o conhecimento de Deus, depois o conhecimento de si mesmo. Todas as vezes que eu mergulho e conheço mais a Deus, Deus me traz o conhecimento de quem eu sou. Para que eu possa conhecer a minha identidade, a identidade com a qual o Criador, aquele que me fez e que me conhece desde antes de ser formado no ventre da minha mãe, eu preciso apenas conhecê-lo, porque quando eu o conheço, eu encontro-me e eu encontro o meu destino, eu encontro quem eu sou. Você vai ver na história da Bíblia de todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, também tiveram conhecimento de si. Você vai ver Jacó, quando chega lá no capítulo, salvo engano, 34 em diante, a história de Jacó, quando Deus encontra com ele
e diz que a partir daquele encontro, não somente ele estava mudando a vida, como estava mudando a identidade. Deus estava revelando a identidade dele, a qual ele nasceu para ser. Então, todas as vezes que eu conheço a Deus, Deus então revela quem eu sou. Logo, todas as vezes que eu me aproximo do Senhor, todas as vezes que eu o conheço em sua essência, eu me torno mais próximo de quem realmente Deus quer que eu seja. Então, quando uma pessoa busca o seu propósito de vida, o seu significado, a sua razão por existir, ela nunca vai encontrar fora, em coisas. Ela pode até se sentir bem fazendo aquelas coisas, mas nunca trará a identidade dele sem conhecer a Deus. O Senhor fala isso na sua palavra, porque Ele diz que o povo ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Se lhe falta conhecimento, então lhe falta direção, porque o conhecimento traz direção. Todo mundo gosta de pessoas que sabem o que fala. As pessoas que são conhecedoras, elas se destacam dos demais. A Bíblia diz que os eruditos andarão com reis. Isso quer dizer que quanto mais você é bom em uma coisa, mais requisitado você é para aquela coisa que você sabe. É tanto que Benjamin Franklin dizia que naquilo que você é bom, torne-se melhor. Porque o conhecimento, por mais que você não goste, ele lhe destaca no meio da multidão. Conhecer também alguém te faz diferente, te dar acesso. Por exemplo, às vezes alguém não pode entrar na minha casa porque não me conhece, ao contrário de outros. Então, conhecimento de alguém, da identidade de alguém, de uma pessoa, também abre portas, lhe permite acessar lugares que você não acessaria. Digo isso porque o conhecimento, ele causa na vida da pessoa um impacto. É tão curioso isso, que os países que estão em desenvolvimento e até os mais novos, os mais desenvolvidos, sempre entenderam que o maior instrumento de mudança social é quando trazia educação às pessoas. Os países menos desenvolvidos normalmente são os que menos têm um índice de educação mais elevada, mostrando que o conhecimento faz a pessoa se destacar no meio da multidão. O conhecimento também te projeta, o conhecimento te faz adiante daquelas pessoas que não sabem. É por conta do conhecimento que muitas vezes você consegue determinados empregos em que outros podem tentar e você ser o único que consegue atingir e alcançar. O Senhor sempre valorizou o conhecimento, de tanto que Ele disse que a sua palavra, quem o conhece, a Bíblia fala que é um povo forte. Abre a sua Bíblia lá em capítulo 11, versículo 32, vai ser projetado aí do livro de Daniel, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Vou repetir: o povo que conhece o seu Deus, na versão Almeida atualizada diz, será um povo forte e fará proezas. A palavra do Senhor diz, desde aquela época, que o que destacava Daniel dos demais não era a sua habilidade científica nem seu entendimento, era o conhecimento que ele tinha do Deus que Nabucodonosor e os demais reis tinham. Os reis chegaram a passar, mas Daniel, um estadista, permaneceu. E ao final, lá no capítulo 11, ele diz que aquele povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte. Porque a diferença que destaca entre um povo que segue a Cristo e o que não segue é a confiança que ele tem no Deus que ele serve. Ao ponto de que quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu confio, eu me permito, eu me entrego, eu renuncio tudo em prol daquela fé. Por que algumas pessoas eles acreditam tanto na sua religiosidade que estão dispostos a morrer? Por causa da confiança que ele tem. Mas a confiança vem do conhecimento. Conhecimento não pode produzir. O conhecimento é o único instrumento para produzir confiança. É tanto que quando você sai, você deixa a chave na mão de quem quando você sai da sua casa? Em via de regra, a gente deixa com a mão de uma pessoa que confia, ou quando você deixa um bem precioso, ou quando você deixa seu próprio filho, provavelmente alguém que você não só conhece, como você tem intimidade, conhece a índole, o caráter. Então o conhecimento produz a confiança, e a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, obviamente vai confiar nele, e o povo que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem
para sempre. Logo, todas as vezes que eu, enquanto cristão, sigo a Cristo, quando você que ainda não conhece a Jesus, hoje eu quero desafiar para você conhecer, porque no dia que eu conheci, a minha vida foi transformada. Na história da Bíblia você verá que todas as pessoas que passaram, que conheceram a Jesus intimamente, eles naturalmente foram mudados, mudaram a personalidade, mudaram sua forma de vida, mudaram e foram transformados. Então, a Bíblia deixa claro que o povo se perde porque falta conhecimento. Isso é tão importante que quando você passei comigo lá no capítulo 25 do livro de Mateus, a partir do versículo 12, você vai ver que a sentença que Jesus dá, e você vai ver também que ele declara do porquê que as virgens loucas não entraram, além de não ter trazido azeite para suas vasilhas. Ele diz o seguinte no versículo 12, acompanhe comigo aí: respondendo, em verdade eu vos digo, não vos conheço. A sentença que Jesus dá no capítulo 25, versículo 12, das virgens nécias, não era porque elas não estavam ali arrumadas e preparadas para ir naquele ambiente. Elas estavam no mesmo lugar, guardando o mesmo noivo, com as mesmas lâmpadas, mas o que a Bíblia deixa claro é que o problema que elas não iam entrar é porque não tinha conhecimento de quem ele era. Jesus diz: olha, você pode até dizer que me conhece, mas não existe intimidade. Vou repetir: talvez Deus não tenha filhos preferidos, mas filhos mais íntimos. Vou dizer uma coisa para você: a intimidade produz semelhança. Cada vez que você se torna íntimo de alguém, mais parecido você se torna com esse alguém. E por isso eu preciso conhecer a Jesus, porque cada momento que eu o conheço, mais parecido com a identidade dele, eu desenvolvo em mim. Pode observar, você que é casado, que você passa a aderir até mesmo os gostos da pessoa que você está casada. É normal que às vezes você se pega fazendo coisas que até mesmo seus filhos fazem. Você pode observar que coisas que os filhos fazem, eu me pego imitando a minha filha em alguns momentos. Claro, na nossa intimidade familiar, porque se eu sair daquele ambiente, ninguém vai conseguir entender. É engraçado que quando a gente fala isso para as pessoas, elas acham estranho, mas a intimidade gera semelhança. E a Bíblia diz que aquelas virgens prudentes, as virgens loucas não entraram porque Jesus disse: eu não te conheço. Imagine você andar com ele todos os dias, você está na igreja todos os dias, e ao final ele chegar e dizer: eu não te conheço. Já imaginou comigo, irmãos? Não somente isso, cabra a sua Bíblia lá, está sendo projetada aí na sua tela também, no mesmo livro de Mateus, capítulo 7, você vai ver que uma das sentenças que Jesus deu para aqueles que faziam e usavam os dons, e no versículo 22, no versículo 23 aí do livro de Mateus, você vai ver que Jesus disse que o povo expulsava demônio, curava enfermo. E ao final, ele não critica para os discípulos, ou então para os falsos, aqueles que viviam como lobos, embora se vestissem de ovelhas, e não foi porque eles estavam lá vivendo uma vida em falsidade. Olha comigo Mateus capítulo 7, e eu quero que você me acompanhe, exatamente a partir do versículo 21, que diz, olha aí: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no versículo 22, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos os demônios, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Agora, destaca aí comigo o versículo 23, essa sentença. Mateus, projeta aí. Então lhes direi abertamente, nunca, vou repetir, nunca vos conheci. Eu não sei qual é a versão que você está acompanhando aqui, mas a minha diz: nunca vos conheci. Observe que a frase é forte: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele destaca aqui que não era porque eles não usavam no mover do Espírito os dons, não era porque eles não curavam, não é porque eles não faziam algo para Deus, é que eles estavam equivocados na proposta que Deus o havia chamado. Acreditava que fazer para Deus o habilitava a estar perto de Deus. Estar perto de Deus nem sempre vai te habilitar para fazer coisas para Ele. É tanto, quer ver um exemplo? A Bíblia deixa claro uma coisa, que antes de você cuidar da casa de Deus, você tem que cuidar da sua casa.
Porque quando eu acho que eu estou pronto para cuidar da igreja ou então das coisas de Deus, a primeira aptidão e capacidade que eu tenho que ter é de ter uma vida exemplar na minha família para ganhá-los. Porque o meu evangelho se torna vazio. Um evangelho onde você prega o que você não vive, não faz sentido. Então, antes de você pregar para as pessoas em via de regra, você prega para si. Não há nada de novo nisso. Mas a Bíblia deixa claro que antes, mais do que o que você faz para Deus, é o que você é para Deus e em Deus. Mas eu não consigo ser nada em Deus sem conhecê-lo. É o conhecimento que faz você se tornar, por exemplo, adorador. A Bíblia diz lá no capítulo 4 de João que quando ele chega diante de uma mulher samaritana que estava indo adorar a Deus, e ele disse assim: olha, você adora o que você não conhece. Isso quer dizer que até a adoração não pode ser feita a alguém que você não conhece. Então, para que eu diga a Deus quem Ele é, eu preciso conhecê-lo. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo: mais do que um ritual, mais do que ir à igreja, mais do que expressar através de cânticos, de música, eu quero o seu coração. É tanto que se Ele tivesse interessado em adoração, Ele não precisava criar um homem, Ele criava mais anjos. Os anjos cantam, os arcanjos, os querubins, eles declaram. Então ele não precisa da nossa adoração para se sentir Deus. Todavia, a Bíblia diz que ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. E esses são aqueles que procura, porque para adorar você precisa conhecer. É tanto que no Salmo 115 ele deixa claro lá que aquele que adora as imagens se faz semelhante a ela. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não vê, se tornam semelhantes a todos que o adoram. Isso quer dizer que quando você adora é porque você conhece. Se você conhece, se torna mais íntimo. E se você se torna mais íntimo, se torna semelhante àquele a quem você adora. O Senhor deixa claro que esse foi o segredo. Observa que expulsavam demônio, curavam enfermos. Todavia o Senhor diz: nunca vos conheci. Ou seja, o Senhor quer gerar relacionamento comigo e contigo. O Senhor te criou para produzir relacionamento, para desenvolver uma intimidade, para ficar com você. Mais do que tudo, o Senhor quer desenvolver a intimidade. Observa lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que lá na viração do dia, lá no versículo 7 e 8 em diante, você vê que o Senhor, na viração do dia, no finalzinho da tarde, ou naquele momento, o Senhor passeava no jardim. Ou seja, o Senhor, Deus, nutria relacionamento. Se você ver lá a história de Enoque, capítulo 5, versículo 22 de Gênesis, você vai ver, Enoque andou com Deus e Deus o tomara para si. Sabe por que ele tomou para si? Porque alguém que anda com Deus se torna semelhante a ele. Dito isso, voltando então para o livro de Daniel 11:32, e o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, é um povo que se destaca. E a Bíblia deixa claro que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento de Deus, conhecimento de quem Ele é. Quem é você? Quem é você em Deus? Você sabe pela palavra. Mas é verdade que a nossa maior busca é quem eu sou. É uma das perguntas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o propósito da minha existência? São as 4 perguntas que todo ser humano carrega consigo. A ausência de resposta dela provoca uma coisa chamada, de acordo com a psicologia, de crise existencial. É quando nada lhe faz sentido e você busca entender o que você é, para onde você vai, de onde você veio, qual o sentido da vida. É dito essa palavra, a Bíblia conta um versículo 24 do capítulo 9 de Jeremias, e eu quero que você acompanhe comigo, que Deus, quando fala para Jeremias, ele convida e diz para Jeremias: olha, Jeremias, olha o que diz a Bíblia no versículo 24: mas se o homem tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Eu vou destacar mais uma vez, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Vamos pegar do final para o início. Destas coisas eu me agrado. Ou seja, Deus diz: o que me deixa feliz, o que me deixa satisfeito, o que arranca de mim um sorriso, não é o que você faz. Aí volta para o começo: se o homem tiver que bater no peito e se gloriar de alguma coisa que ele faz, glorie-se nisso, em me conhecer. Porque essa é a maior de todas as glórias humanas e é o maior feito. A Bíblia diz que a glória ele não dá a ninguém.
Ele dá até a honra, mas a glória é dele. Nunca se esqueça disso. Ele até te honra, mas a glória sempre será dele. Mas ele diz que se um homem procurar na terra alguma coisa para se dizer, bater no peito e se gloriar, eu conheço ao Senhor. A Bíblia diz que se gloriar disso é a única coisa que agrada a Deus. Qualquer outra coisa que você faça que não dê a glória para Ele, Ele rejeita. Ele diz: a glória é minha, porque tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas a Bíblia deixa claro que se você um dia pensar em alguma coisa realmente importante, algum feito na sua vida, está em conhecê-lo. Jesus já fazia isso. Quando você vai acompanhar comigo agora na projeção desse texto de Mateus 16, quando Pedro faz uma das maiores declarações da história, no versículo, acompanhe comigo o versículo 13, Jesus tem um bate-papo com os seus discípulos. Ele chega lá e diz o seguinte, olha e leia comigo aqui: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, em outras traduções tem escrito o seguinte: o que as pessoas dizem que eu sou? Continue lendo comigo. Eles disseram: João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15, Jesus então indaga os seus discípulos e diz: disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, ele salta e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Volte para cá e preste atenção nessa fala. Ouça com atenção essa fala. No momento que Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, eu não acredito que Jesus estava procurando autoafirmação. Então vem um relatório dos seus discípulos: olha, dizem que o Senhor é João Batista, Elias. Não é que eles eram, Jesus era encarnado. Entenda, o espírito profético de Elias estava sobre ele, o espírito profético de João Batista estava sobre ele. Então, olha, dizem que o Senhor é um dos grandes profetas. Dizem que. Observa que ele traduziu, os discípulos trouxeram um relatório. Mas Jesus então olha para eles e diz: e você? O que vocês acham que eu sou? Ou seja, qual é a significância que eu tenho na sua vida? O que eu represento para você? O que eu significo para a tua vida? Quem você está lendo de mim? O que você está extraindo da minha pessoa? O que você está absorvendo de mim? Irmãos, pensa comigo. A primeira coisa que me faço é questionar as minhas motivações. Nunca se esqueça de que palavras, elas falam menos que as ações, mas as intenções, elas revelam mais do que as ações. Mas mais do que as intenções e as motivações, é que as motivações revelam o que está dentro de nós. A Bíblia diz que a intenção de Jesus era saber o que eles viam dele. Quando eu busco a Deus, eu fico me perguntando qual é a minha motivação. Max Lucado, em um dos seus livros, Nas Garras da Graça, ele diz assim: se você não fosse salvo, você o amaria? Eu vou repetir. Ele pergunta numa das frases do seu livro e diz: se você não fosse salvo, você mesmo assim o amaria? Aquilo fez questionar comigo algumas razões pelas quais eu servia, razões pela qual eu estava na igreja. Tem pessoas que não sabem nem explicar. Aí eu vou lhe perguntar: por que você quer ir para o céu? Eu vou lhe perguntar, e eu gostaria que você tivesse a honestidade de responder, mesmo que seja para o vazio ou aparentemente o vazio. Por que você quer ir para o céu? E essa pergunta ecoou no meu coração quando eu vi Miles Monroe em uma de suas ministrações falar. E ele dizia assim: por que eu quero ir para o céu? Eu quero saber o que tem lá no céu que me motive a ir. Aí a resposta mais clara de muitos cristãos: eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Mas o Senhor Jesus, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que você vá para o céu não porque o céu é o resultado, mas porque Ele está lá no céu. Então eu não quero ir para o céu se Ele não estiver lá, porque o que importa não é o céu em si,
mas é a presença dele no céu. Então, se Jesus hoje estiver no inferno, então eu quero ir para o inferno. Max Lucado, quando ele disse que se eu o amaria, mesmo sabendo que ele não me daria a salvação, é para questionar o motivo pelo qual eu sigo. Quem não o conhece, apenas o serve para que seja servido. Repito, quem não o conhece, segue pelo que ele faz, mas quem o conhece, segue pelo aquilo que ele é. Eu quero lhe dizer hoje nesse momento, Jesus quer se revelar para você. Ele quer lhe atrair para ter uma experiência com Ele, porque Ele quer se revelar para você. A Bíblia conta a história de um cego chamado Bartimeu, que embora cego, ele já via Jesus. A Bíblia diz que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele salta diante da multidão e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, a Bíblia diz que ele conseguiu ver quem era Jesus, mesmo tendo uma multidão ao redor. Ele fez uma leitura de que Jesus era o prometido, o filho de Davi, porque havia uma promessa onde o rebento de Jessé viria, ou seja, viria aquele que resgataria a nação de Israel, o Meshirá, o Messias, o Yeshua, aquele que seria a salvação do povo. Já estava profetizado, e a Bíblia diz que aquele cego, embora lá não estivesse no meio daquela multidão, ele já tinha visto. E quando ele ouve falar de Jesus, ele salta e diz: Jesus, filho de Davi. Ele chama Jesus pelo aquilo que ele conhecia dele. E a Bíblia diz que a multidão continua. Então, mas quando você o conhece, nada te paralisa. Quando você o conhece, ele te motiva a ir mais longe. E ele continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, eu já te vejo, Senhor, mesmo sem ver. A Bíblia diz então que Jesus, ele para tudo que ele está fazendo, ele altera a rota para ir de encontro àquele que o conhece. Então eu quero lhe dizer que Jesus hoje, ele vai na sua direção. Se você dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter experiências contigo, eu quero, Senhor, não quero essa sentença que as virgens prudentes receberam, as virgens nestas receberam. Eu não quero essa sentença daquelas pessoas que faziam algo para Deus e chegar lá e dizer: olha, eu não te conheço. É engraçado você ver que eles usavam o nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, mas a Bíblia diz que ao final ele disse: olha, eu não te conheço, sinalizando que mais do que usar o nome dele, porque tem gente que está usando o nome de Deus achando que é de Deus. Querido, ser de Deus nem sempre vai ser do povo, porque às vezes nós queremos ser do povo sem ser de Deus, ou achamos que ser do povo é ser igual a ser de Deus. Nem sempre ser do povo é dizer o que o povo precisa ouvir. Eu quero dizer porque muitas vezes queremos um discurso de homem de Deus, mas se você olhar a história, os discursos dos homens de Deus sempre foi de confronto, e as pessoas não querem mais ser confrontadas, as pessoas não querem mais ser desafiadas a sair de sua situação de zona de conforto, as pessoas não querem ser mais desafiadas a mudar a sua vida, a alterar seu destino, as pessoas não querem mais renunciar. É muito mais confortável ficar na sua casa de que ir à igreja, é muito mais fácil parar de que continuar, é muito mais fácil esse evangelho que não desafia você a nada, esse evangelho que não desafia você a se envolver, esse evangelho onde a pessoa não consegue entender que somente se envolvendo você desenvolve. As pessoas esqueceram de que Deus, Ele que o serve a Deus, mas não Deus que o serve. E a gente entende e acha que quanto o cara mais é de Deus, mais carismático ele é. Se você olhar a história dos profetas, você vai ver Jeremias mesmo, que diz que a glória do homem é conhecer ao seu Senhor. Ele mesmo foi colocado dentro de uma cisterna. Se você vê os grandes profetas, eles sempre tinham uma palavra, nem muitas vezes essa palavra era de conforto, mas era de desafio, era de confronto, era de atacar o pecado, onde a gente releva hoje as coisas que são erradas e trata como se fossem certas. É como a gente permite que aquelas ervas daninhas venham a nascer em nome de Deus. A nossa religiosidade faz usar o nome de Deus, como a Bíblia diz que aqueles homens que expulsavam o demônio eram assim também, usando o nome de Deus, mas não tinham experiência, intimidade, relacionamento. Eu quero lhe dizer, irmãos, que tudo que Deus faz é se revelar para nós. Ele vai revelar no oculto, Ele vai querer nos confrontar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele quer revelar quem somos, Ele quer revelar a sua identidade, e Ele quer se revelar, porque todas as vezes que Ele se revela, Ele mostra quem você é. Então, se você quer ser homem de Deus, nem sempre você vai ser uma pessoa a qual vai fazer, uma mulher de Deus, vai fazer aquilo que as pessoas esperam que você faça. É normal estar de contra aquilo que o mundo ensina. Eu quero
aproveitando esse gancho, pedir para você passear comigo e você vai ver que Jesus já falava lá no João 8:32, um dos versículos mais conhecidos do livro de João, no capítulo 8, ele diz assim, ó, e conhecereis a verdade. E essa verdade que você conhece vai te provocar libertação. Observa que o conhecimento de si mesmo te liberta dos seus argumentos, te liberta das suas incapacidades, como a Bíblia fala de Moisés. No capítulo 1 ao 13 você vai ver a saga de Moisés, como ele nasceu, a história dele, o nome dele foi dado. Imagine, alguém recebeu o nome de tirado da água, porque a palavra Moisés significa tirado da água. Então eu fico me imaginando quando ele falava, como é meu nome? Tirado da água. E todas as vezes que chamava o nome dele, ele lembrava da história de alguém que nasceu por um acidente, que não era para estar, que foi colocado num rio e alguém o adotou. Imagine ter essa trajetória de um povo escravo, onde ele de repente aparece no meio do palácio, ele de repente tentando fazer justiça com as suas próprias mãos, com 40 anos, então ele enfia o pé na jaca, mata um egípcio e depois perseguido para não morrer, porque era olho no olho, dente por dente, e a Bíblia conta que ele foge para o Egito, foge do Egito para uma terra onde ele então casa, constrói sua história. Com 80 anos, então Deus se revela. Ele passa 80 anos da sua vida buscando saber quem ele era, mas quando ele encontra Deus, ele descobre que ele era realmente um libertador. Mas não era um libertador do jeito dele, era um libertador à moda de Deus. Então ele começa a colocar os argumentos, Senhor, eu não sei falar. Ele fala por 3 ou 4 vezes, dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, o que eu vou dizer em meu nome? Observa que ele coloca todos os argumentos possíveis, ou seja, a falta de conhecimento de si mesmo te limita. Eu quero lhe dizer que Jesus hoje quer te revelar, ou se revelar para ti, para que você possa ter transformado a sua identidade, para que Ele possa mostrar o quão potencial você tem, quanta capacidade você tem em Deus, o seu chamado. E quanta gente na igreja passa anos sem entender o seu significado, sem cumprir o seu propósito, sem saber do seu destino, se perguntando por que eu estou aqui. Muitos nessa busca se perderam, muitos nessa busca não desataram. Tem 340 anos de fé dentro da igreja, mas não desataram, não desenvolveram. E o pior de tudo, que quando ele vê alguma pessoa mais nova desenvolvendo mais rápido, ele começa a criticar. Um tempo de fé não representa intimidade. Quantos casais já disseram assim, depois de 7, 8, 9, 10 anos se separaram, dizendo, não sabia que ele era assim, que se eu soubesse eu não casava. Ou então, diz, eu não sabia que ela ia ser capaz de fazer isso. E aí julgam que nunca conheceram. Quantas pessoas então já sofreram desse engano? Quantas pessoas estão vivendo a sua fé enganadas? Então a Bíblia diz que o meu povo ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas mais do que nunca, você vai ver a história de Jó, na experiência lá do capítulo 42, que diz o seguinte, está sendo projetado aí na sua tela. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Olha que coisa linda, vou reler. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Preste atenção na sentença que ele dá após 9 meses de tribulação, aonde ele enfrenta as 3 grandes dilemas da vida do homem, 3 grandes áreas afetadas da vida do homem. Todas as vezes que o inimigo quiser atacar a vida de uma pessoa, ele sempre vai atingir primeiro as 3 grandes áreas: a sua família. A Bíblia diz que ele perdeu os seus filhos. Segundo, as suas finanças. A Bíblia diz que ele perdeu todo o seu gado, tudo aquilo que ele tinha construído. E terceiro, a saúde. São 3 grandes áreas da vida do homem, e a Bíblia diz que o inimigo atacou todas as 3. E a quarta, que eu acho que é a mais forte, foi quando a esposa chega para Jó e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi quando então ele desata, ele fala como loucas mulher, ou seja, declara que aquela palavra que a mulher estava falando era a palavra de uma pessoa insana. Foi aí então que ele disse: olha, se Deus me deu, Ele tirou, que Ele seja bendito, e mesmo assim eu louvarei, mesmo assim eu vou engrandecê-lo. Claro, não foi com essas palavras, mas ele demonstrou ali quem ele era naquele momento de tribulação. Mas ao final, após 9 meses de sua luta, de sua dor, Jó é conhecido como um homem que passou por toda aquela circunstância
e a Bíblia diz que ele resume, disse: olha, Senhor, eu só te ouvia, eu só ouvi com os meus ouvidos, eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu só conseguia ouvir o Senhor, mas agora eu consegui ter experiências contigo. Agora não é os meus ouvidos que eu ouvi, não é o que as pessoas dizem, é o que eu contemplo, é aquilo que os meus olhos veem. Ou seja, tudo aquilo que Deus permitiu Jó viver era apenas para conhecê-lo. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Pensa comigo, Deus quer se revelar para mim, para você hoje. Mais do que aceitá-lo, mais do que ir à igreja, mais do que ler uma Bíblia, é experimentá-lo. Existe um livro de Madame Guyon, onde ela escreveu experimentando Deus através da oração. Aquela frase sozinha no título já falou comigo, porque quando eu ouvi aquele título, experimentar a Deus, eu disse: poxa vida, não é só orar, é experimentar. O que ela quis dizer? E daquele dia em diante nasceu algo, uma fonte, um fogo, um desejo ardente no meu coração de conhecer naquele nível de intimidade. Será que tudo que você tem ouvido na igreja não tem provocado nenhuma alteração no seu destino? Não tem provocado nenhuma rota, nenhuma mudança? Será que todas as pregações que você tem ouvido, ou todas as palavras de Deus, será que se você aplicasse a metade delas, será que você continuaria sendo a mesma pessoa? A Bíblia diz que nós devemos transformarmos pelo conhecimento, pela renovação da palavra de Deus vinda em nossas vidas. E a Bíblia diz que quando eu conheço, então automaticamente eu conheço a verdade. E quando eu conheço a verdade, todos os meus argumentos, todas as minhas desculpas, elas não servem para nada. Todas as minhas desculpas, todos os meus medos não são argumentos suficientes, porque quando Ele nos chama, a gente não resiste. Irmãos, a Bíblia diz lá no capítulo, salvo engano, 9, versículo 12 do livro lá de Mateus, 9:9, a Bíblia diz que Deus encontra Levi e diz assim: vem e me segue. Eu fico impressionado com a forma tão disponível daquele discípulo em renunciar a sua vida para seguir alguém. Eu quero que você entenda que Jesus está te chamando hoje, mas mais do que segui-lo é conhecê-lo, mais do que ir à igreja é experimentá-lo. Que eu quero lhe dizer uma coisa muito profunda: por causa de pessoas que hoje não experimentaram a presença de Deus, e por conta da pandemia, dos fechamentos, dos cultos, do lockdown, de todas as medidas emergenciais que foram adotadas, muitos perderam a fé, porque a fé deles não estava alicerçada no que Deus fazia, mas não no que Deus é. Muitos desanimaram na jornada, ao passo que deveriam estar mais firmes. Outros não, experimentaram mais de Deus e viveram mais de Deus, estão vivendo um tempo extraordinário. Em nossa igreja eu posso contar de exemplo que nós nunca tivemos tanto encontros de oração como tivemos em toda essa história, sinalizando de que quanto mais difícil for, a igreja sempre ela se destacou nos momentos de luta. Foi assim na antiguidade. E o que firma um cristão não é a quantidade de conhecimento que ele guarda da Bíblia, é as experiências que ele leva com Deus. O que vai marcar a vida da minha filha não é a quantidade de vezes que eu levei ela para a igreja, mas as experiências com Deus que ela me viu viver e que eu levei ela para experimentar. E todos os dias nós oramos quando a gente caminha para o reforço, para a escola, e diz: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te amar acima de todas as coisas, porque esse é o resumo da nossa vida, conhecê-lo, porque quando você o conhece, você se apaixona por ele. É impossível você conhecê-lo e não querer mais dele. É impossível você conhecê-lo e não querer ter uma vida, uma experiência, um relacionamento mais íntimo e mais fundo. É impossível desenvolver apenas um conhecimento de sua palavra e não querer viver mais fundo. Querido, saia do raso. Faça como Ezequiel, que teve aquela visão onde Deus colocou ele numa situação onde ele viu um rio, e ele disse: onde é que perguntou para ele, onde é que bate essas águas? As águas batem no calcanhar. E ele continuou indo, e à medida que ele ia, ele perguntava: bate aonde agora? No joelho. Depois subiu para o quadril, depois subiu para o abdômen, depois subiu nos ombros. E aí ele, depois que chegou a essa altura, que o Senhor mãe da Amanda continua andando até que as águas o submergiram. Ou seja, nunca foi do interesse de Deus te levar em raso. Quando você experimenta mais de Deus, só um culto não basta. Quando você experimenta mais de Deus, só ler a Bíblia não é o suficiente. Você quer mais. A Bíblia diz que quando então Ezequiel viu aquela visão e que foi ainda mais a fundo, sabe o que aconteceu?
ele perdeu o controle. Hoje eu quero que você se apaixone por ele. Eu quero que você persiga-o. Eu quero que você bata no peito e diga: Senhor, eu quero que o Senhor aqui, não só habite, mas coordene minhas intenções, minhas emoções. Mais do que Jesus está no teu peito, Ele quer ter teu coração. Mais do que Jesus está no teu coração, Ele quer ter teu coração. Mais do que ter um crucifixo no peito, Ele quer ser um Cristo fixo no seu peito. Eu quero lhe desafiar hoje, se você quiser dar um passo para Deus, Ele quer se revelar para você. E se você está aqui me ouvindo e não é cristão, assistindo, de alguma forma compartilhou aí, recebeu esse link, mas de alguma maneira quer conhecer esse Deus, só basta você falar assim: Deus, esse pastor disse que se eu pedir para o Senhor se revelar para mim, o Senhor vai se apresentar, o Senhor vai se mostrar para a minha vida. Faça isso e você vai ver o que aconteceu comigo quando eu era adolescente, quando eu era tão jovem. De lá para cá me apaixonei por completo por Ele. Hoje não deixo de forma nenhuma, talvez seja por isso que eu esteja falando, porque o que faz a pessoa se convencer e se converter é muito mais a paixão dela. O meu compromisso e minha aliança com Deus vale mais do que a minha palavra, do que a minha pregação. Então eu gostaria de desafiar você a aceitar isso que Ele fez por você na cruz, a dizer: eu me permito o Senhor se revelar, não aquilo que meus pais disseram, não aquilo que as pessoas contaram, não aquilo que a escola me diz, não é aquilo que eu li em alguns livros. Não, Deus, eu quero ter experiência contigo. E eu lhe desafio, você que é cristão, você que está me ouvindo aí, você que está aqui conosco, o Senhor te desafia a ir mais fundo, porque quando você vai fundo, o raso não lhe serve mais. Deus te desafia hoje. Com essa palavra eu queria que você cantasse conosco e logo em seguida a gente vai orar juntos. Vou pedir a Deus por você. Você que colocou seu nome aí, nós vamos orar também por você. Ainda que eu não cite seu nome, pode ter certeza que o Senhor já citou seu nome lá no livro da vida, se você quiser aceitá-lo hoje. Então vamos adorá-lo e em seguida vamos orar por você. Aleluia, Jesus. Que sigamos e prossigamos em conhecer mais do Senhor. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Cante assim comigo. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o seu jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso a Ele nessa hora. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares, milhares. Yeshua. O povo que vai morar no céu canta Yeshua. Mais uma vez, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo, o mais desejado de todas as nações. Tu és de milhares e milhares. O meu amado é. Você pode adorar, declare a Ele nessa hora que Ele é o desejado de todas as nações. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Eu quero te convidar nessa hora. Somente as vozes. Aqui, amados, é apenas uma preparação daquilo que será feito naquele grande dia, no coral celestial. Comece a tomar posse daquilo que é teu por herança, daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Declare que o teu amado é o mais desejado entre as nações, pois Ele é, e não há outro, não há outro, não há outro.
O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares. Ele é o meu amado, é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Pois o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia, glória a Deus. Se você cantou comigo ou se você ouviu essa música que foi cantada ao final, diga para Deus que não quero que seja apenas palavras, eu quero conhecê-lo. Eu quero ter intimidade, um relacionamento verdadeiro contigo, porque no dia que eu confiei em pessoas, as pessoas nos decepcionaram. Mas eu quero lhe dizer que talvez hoje, se você decidir isso, com certeza ele vai se revelar para ti. A Bíblia diz que antes o homem deve examinar a si mesmo. Existem dois tipos de exame: o autoexame e o exame do alto. O autoexame é quando eu analiso a minha vida. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11. Mas o exame do alto é aquilo que o salmista Davi falou: vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, versículo 14. Eu quero que você hoje diga a Deus: eu me examinando, eu percebo o quanto eu preciso te conhecer, o quanto eu preciso me experimentar a tua presença. Feche seus olhos se você puder. Ore comigo. Se permita, se deixe ser trabalhado por Deus agora. Senhor, eu não sei quantas pessoas vão ser tocadas, visitadas por essa palavra, mas uma coisa eu sei: a tua palavra não volta vazia. Eu quero te conhecer mais, Pai, e mais. Deus, porque somente quando a gente te conhece, nós nos conhecemos e a nossa identidade é revelada. Eu te peço agora a transformação para todas aquelas pessoas que colocaram o seu nome. Essa pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor hoje, recebeu esse link, clicou, menos sem esperado, já não havia nem planos de compartilhar, de receber, mas agora está ouvindo essa palavra porque o Senhor trouxe esse momento. Eu creio nisso, Senhor, e é por causa disso que estamos aqui para declarar sobre a vida dessa pessoa transformação. E essa pessoa que disse exatamente com o jeito que eu falei, Pai, mais cedo, se revela para ele, mostra que Tu és Deus, mostra que grandes coisas o Senhor vai fazer, que ele não nasceu por acidente, que há um plano, que há um propósito, que o Senhor vai fazer algo muito mais do que além do que ele espera. O abençoa agora, Pai, todos que colocaram o seu nome. Se eles colocaram primeiramente é porque creem, e se é porque creem, a tua palavra diz que porque a nossa fé vem pelo ouvir, o ouvir da tua palavra, e o ouvir da tua palavra nos transforma, que alcance a tua graça. Alcance, Senhor meu Deus, agora que ele seja alcançado para a tua libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu lhe desafio a partir de hoje, depois dessa oração, a fazer todos os seus dias, assim como Jó fez. Eu quero, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu quero conhecê-lo mais intimamente. E você vai ver o quanto Deus vai te levar mais fundo, o quanto Deus vai te levar mais profundo na presença dele. E antes de nós encerrarmos, eu queria que você compartilhasse esse mesmo link que você recebeu aí, que você está no Instagram, compartilhe para outras pessoas poderem conhecer a Jesus como essa palavra que foi hoje falada. Também nós temos o nosso canal onde você pode mergulhar e receber mais de Deus. Tem tanta palavra de vida que nós temos recebido e caminhado. Então seja agente de bênção, em nome de Jesus. Agora segue a bênção apostólica. Levante sua mão assim direita aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na tua vida hoje e para sempre. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.